Não vira pocket. Pronto. É isso aí. Bom, 141º, vamos torcer aí que se o Vitor chega a tempo, se junte para que não seja uma versão pocket, apesar que eu tô em excelente companhia, né? Meu xará Marcelo Guter, Matati. Tati, vou começar falando aqui um negócio pra você. Pô, assisti lá o debate que você mediou no perfil lá do Ranking dos Políticos, muito bom. Já vou começar aqui com você, surpreendendo um pouquinho. Pô, faz um resumo ali. Tinham dois posicionamentos ideológicos muito claros, né? Eu não preciso dizer qual que era o meu, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho ali em relação à questão do marco fiscal. E aí a gente até fala porque hoje foi aprovada aí o regime, a votação do regime de urgência. Queria ver se a impressão de vocês, se isso já pode ser uma temperatura. Mas primeiro, fala lá como é que foi o debate. Eu achei a nossa mediadora muito boa, mandou muito bem. Eu achei que eu perdi a linha um pouquinho, alguns momentinhos lá o senhor pode responder a minha pergunta, Não, eu acho que não. porque senão você deixa eles, Ah, o cara vai, vai né? derivando, né? O cara vai E eles derivando, vai, derivando. quando ele não tem Como vota, como deputado? vota, deputado, deu uma de Eduardo Cunha ali. Não, mandou muito bem. Responde. Mandou muito bem. Acho que fez o papel, muito bom papel de mediadora. Aliás, já vou adiantar uma dica. Assista no ranking dos políticos. Esse debate foi bem legal. Diga aí. Legal, obrigada pela propaganda. É uma boa notícia que o ranking agora vai vir com esse modelo de debate que ele traz a possibilidade das pessoas votarem na enquete. Eu Então, vi. a enquete era se o público que está assistindo prefere o modelo do teto de gastos ou a regra do arcabouço fiscal. E no final acabou que 93% das pessoas votaram no Teto de gastos, Teto. claro. do teto de gastos, que é o preferido da galera. E aí a gente trouxe um deputado do Podemos, bem aliado à bandeira liberal, às pautas de direita, e um deputado do PT da Bahia, que não tinha assim muita argumentação, então ele tentava entrar mais no José Neto, emocional, né? e, né, Era José isso? Neto da Bahia, muito no emocional e desvirtuava completamente das perguntas e não podemos abandonar os pobres e não é que não respondia, porque a gente sabe que não tem muita resposta. Então, entrem lá, a gente entrou nos temas mais espinhosos, assim, do arcabouço, né, que não tem nenhuma punição para descumprimento da meta, exceções demais. Então, a gente vê que realmente eles não conseguem responder, né, essas questões. Acabou provando isso. O que me chamou a atenção, eu vou até perguntar para o Marcelo aqui, invertendo um pouquinho a nossa pauta, vamos falar do arcabouço. Assim, duas coisas assim, em termos macro, e o Xará muito mais detalhista e cartesiano que eu, acho que pode avançar. Mas se fala em arcabouço fiscal e não se fala em corte de despesas, é um negócio assim surreal. Você não tem Não é despesa, pô, você não ouviu, Zé é Neto? É investimento, né? investimento, Investimento, isso, investimento. é coisa de fascista chamar de É, é, ver- despesa, de é, gasto, tá? Não fale essas palavras, não. É é. investimento. Então, assim, isso é uma coisa que me chama a atenção, você falar em arcabouço fiscal e você não mencionar. Eu acho que se você virar esse negócio de ponta cabeça, não deve nem aparecer a palavra ali, despesa. E outra coisa, assim, em essência, quando a gente usa a expressão exceção, é para alguma coisa muito fora de um contexto. Mas parece que tem bastante exceção, né? Então, é, parece que esse arcabouço aí vai ser meio que tipo aquele escorredor de macarrão. E aí, Xará, você leu ali a primeira impressão? Qual é a impressão que você fica? Realmente não se fala de despesa? Tem muitas. Para os jogadores de truco, tem muitas vasas para o Zap ali? Tem, é frouxo. Tem um controle de despesas, porque ele limita a 2,5% Mas não tem corte, né? o crescimento. Não, o corte, na verdade, assim, o próprio teto de gastos não fala em corte, né? Você fala num limite e aí automaticamente deveria ter corte se você atinge o limite. É O que fato é como você que o fala em novo. fiscal, né? Você deveria ter uma ideia Então, de receitas e despesas, né? E o poder de arcabouço corte, né? ele fala num limite, é que o limite ele é mais solto, né? A diferença do arcabouço para o teto é o quanto quanto mais rígido é o limite. Os dois têm limite, né? Os dois têm limite. O ponto é que o limite do arcabouço é muito mais frouxo, né? Ele pode chegar a 2,5% de crescimento real, né, das despesas, se tiver receita, tudo mais. Além disso, o teto
previa alguns gatilhos, que aliás foi mal escrito, né? Eles tiveram que reescrever para poder aplicar. Ele previa alguns gatilhos que foram reintroduzidos no parlamento, né? No Congresso, porque do jeito que veio da Fazenda não tinha nada. Então o texto ficou um pouco menos pior, e agora vamos ver como é que vai ser, o que vai ser votado, né? Se vai ser votado isso aí, pela votação do regime de urgência, parece que tem grande apoio, né? É isso que eu ia fazer a pergunta, começando pela Tati e depois voltar em você. Na questão da urgência do marco de saneamento, nós tivemos ali uma virada de jogo, mas eu acho que esse é um mérito bastante diferente, né? Então, assim, a questão ali do saneamento foi votado um regime de urgência e o governo, aquilo ali não serviu de termômetro. Nesse caso, eu tenho uma sensação que é diferente, que essa votação do regime de urgência, provavelmente o governo não avançará com tanta vantagem, mas eu acho que dá para tirar a temperatura. O que que você acha, Tati? Ou não, ou nós não, ou não é prudente apostar tomando como referência essa votação do regime de urgência? Porque eu acho que o regime de urgência poderia ser até um Geralmente, consenso, assim, né? eu falo até pela experiência do ranking, geralmente tem uma correlação. A gente muitas vezes até chega a pontuar a própria votação da urgência e não Muito antes similar à até do votação do mérito, mérito. porque acaba sendo similar do mérito. Normalmente são os parlamentares que querem que aquilo avance rápido. Então, tanto que na censura não chegou a ser votado o mérito, mas a urgência já dava uma sinalização de quem estava apoiando. E aí, nesse caso, vamos ver como é que vai ser essa votação da urgência e depois se É vai uma ter urgência um. meio engraçada, né? Porque é uma urgência depois de 5 meses, né? Porque poderia ter sido É, votado talvez na primeira uhum. semana de governo, né? O Lula já deveria ter uma pastinha, isso tudo pronto, e ter começado o E aí, governo já com esse norte, né? e aí pode ser que tenha meio que uma convergência, porque tem muito deputado lá, mesmo da oposição, que por mais que esteja longe do ideal, ainda fala é melhor que nada, né? Claro que vão tentar colocar alguma punição, algum outro gatilho, mas nada acaba sendo o pior dos mundos. Então, talvez tenha uma convergência aí para o governo. E aí, Xará, você acha também que pode ser um reflexo do resultado de uma votação? E aí, agora eu vou fazer mais uma pergunta em cima. Se essa aprovação do regime de urgência se replicar na votação, isso é mérito do governo que articulou uma base, ou é muito mais fruto de uma circunstância que a gente precisa de uma regra para poder seguir em frente? Deixa eu começar pela primeira. Eu acho que nesse caso, diferente do PL das fake news, é um indicativo sim. No caso do PL das fake news, a impressão Exato, que eu foi no PL fiquei das depois fake de news. todo isso, a impressão que eu fiquei depois de todo o imbróglio é que teve um pessoal que votou pela urgência porque sabia que não ia ter, que ia ser barrado depois. Vamos acabar logo com esse negócio, porque não tem voto, né? Então vamos votar a urgência, não dá tempo do governo angariar voto, e, era uma pauta absolutamente alinhada com a base estreita do governo, que é o PT e seus satélites. Ao contrário do que acontece com esse projeto do arcabouço fiscal. Nem mesmo o projeto que saiu da Fazenda tem um apoio integral da base estreita do governo. Quer dizer, Até porque, o PT. teoricamente, ele estava mais próximo de uma cidade do Centrão do que da raiz, né? Então, veja, depende da forma como você olha. O fato é que não, assim, tem controle de gastos, né? Tem teto, é um teto retrátil, e tal, mas tem teto. Então, isso aí os petistas mais radicais não querem, A turma né? da Glaze não Rolou um gosta, né? racha ali no PT, né? Tem Isso, um tanto que o pessoal que Lula, falou: eu não vou votar isso em hipótese isso, alguma. exatamente. Por isso, e além disso, você tem um endurecimento adicional, além disso, né? O Centrão vai comprar a ideia, né? Porque Então é justamente circunstancial, mas não é um sinal de fortalecimento da não, base governamental. não. Isso aí é o tema, é o tema. Mesmo porque, como a Tati disse, não aprovar é o caos, né? Ninguém quer Sim. o caos. Vamos lá, Uma essa regra ruim é regra, pior que não ter, né? vamos seguir com essa regra e depois a gente vê o que acontece, né? Vamos virar a página e vamos partir para a próxima.
Bom, o nosso amigo Vitor, sempre com a sua agenda muito cheia, novamente está em trânsito e novamente nós estamos aqui de dedos cruzados para que a gente não venha repetir uma experiência que nós já tivemos no passado, que não teve Um evento, né? Um um evento evento, um automobilístico. evento automobilístico de modesta perda material, que não A teve Tati maiores não consequências. estava, né? A É, Tati não Ainda estava. bem, porque não já teve, tem não pânico teve só de maiores pensar. consequências e esperamos que siga assim. Ô, Vitor, nós começamos primeiro falando aí, não sei se você viu, né? A Tati mediou um interessante debate lá no Ranking dos Políticos. Já fica aqui como uma dica antecipada, entrem lá e vejam. E o que nós estávamos discutindo aqui em relação ao arcabouço fiscal é o seguinte: é, tem algumas exceções, não se fala muito em corte de despesas, mas se fala em controle de despesa. E hoje foi aprovado agora à tarde o regime de urgência, e a nossa primeira dúvida é a seguinte: será que essa votação favorável ao regime ela já é um indicador de aprovação? Parece que nós temos até então, vamos ver se você concorda, uma certa unanimidade que nesse sentido, essa aprovação do regime de urgência já mais ou menos encaminha a questão. Você acha que é isso também? Ou acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Que podemos ter alguma surpresa na votação? Se tratando de Congresso, a gente nunca pode cravar, mas eu acho que sim, que deve aprovar. E se for aprovado algo que gere desconforto no PT, que é o caso, é algo que está saindo melhor, né? Quanto mais desconfortável tiver o PT, menos ruim é o que está entrando. Se é ruim para o PT, Então, é se bom o para o Brasil. PT é isso, mais ou menos isso. Bom, então vamos esperar os próximos capítulos aí, né? Aprovado o regime de urgência, como o Xará muito bem lembrou, né? O projeto hoje já não é o projeto que saiu da Fazenda, já tem ali uma adaptação. Vamos ver como é que a coisa vai tramitar. Nós tínhamos colocado ali na nossa pauta, compartilhando aí uma nota que acho que originalmente saiu da Mônica Bergamo e foi replicada por todo mundo aí, que o Lula estava ansioso, que estava meio tristinho, e a Tati ali no esquenta já disse o seguinte: será que ele está tristinho mesmo, especialmente depois da questão do Dallagnol, que é algo que a gente vai falar ali também na nossa pauta? Mas a sensação que eu tenho, que pelo menos até aquele momento, e o que a Mônica Bergamo dizia, é o seguinte: o Lula estava meio mal acostumado, né? Porque os primeiros mandatos dele ele nadou de braçada, e esse mandato ele começou num cenário externo muito mais complexo, batendo cabeça lá fora, sendo bastante questionado pelas principais democracias, chamado de papagaio, de mentiroso, internamente aqui, né? Ter sofrido duas derrotas, uma em cima da outra, a questão do PL da censura, assim como o marco do saneamento, né? Então, assim, não está sendo talvez tão fácil quanto o Lula imaginava, porque ele de fato deve se sentir muito onipotente. Você imagina, o cara saiu do presídio, né, de preso para presidente da República, né, deve ser uma sensação de poder muito embriagadora. Xará, você acha que o Lula tá tristinho, tá alegrinho ou tá tico-tico no fubá? Bom, se a Bergamo falou, né, que é a porta-voz do PT, deve Quem estar. somos nós para discordar? É uma especialista, né? Exatamente. Ela deve estar, deve ter. Certamente ela tem. Inclusive, mais do que isso, né? Não é que ela tem essa informação. Talvez ela nem esteja tristinho, mas o fato é que encomendaram que ela escrevesse que ele está tristinho, Para tipo né? Então, humanizar. interessa de alguma maneira, a gente não alcança o objetivo, mas de alguma maneira interessa que o público saiba que ele está triste. Isso. É, Tipo assim, se as colocar-se coisas não como estão uma indo tão bem, a culpa não é vítima, minha. Exatamente. né? Você fala, poxa, eu estou tentando fazer tudo aqui do bom e do melhor para o Nem povo tudo depende de brasileiro, mas mim. não me deixam. No fundo, aí só falta falar, deixa o homem trabalhar, né? É a Deixa o homem próxima trabalhar, não frase, para ele não ficar atrapalha. triste. Deixa o homem viajar. Oi? Deixou-me o quê, Vitor? Deixa o homem viajar. Isso. Leva a gente para conhecer o mundo. É isso aí. Enquanto tá fora do Brasil, não tá cagando por aqui, não tá criando problema por aqui. Tati, e você? Qual é a sua teoria sobre o triste, tristinho ou alegrinho? O que que você acha? Eu acho que a tristeza dele acabou rapidinho, porque o dia de hoje, com a cassação do Deltan, ele deve estar bem animado e já fazendo a lista dos próximos. Acho que a gente vai se aprofundar depois mais nesse E assunto, você mas arrisca algum dia triste. palpite de por que vazar essa, por que a porta-voz da presidência vazou essa nota aí?
sobre isso? O Ah, que está por isso trás? acho que é um. Qual é o desejo? Acho que eu concordo com o Gutermann, até um marketing para ele, né? De você tá triste, está sendo perseguido, até porque se ele não mostrar resultado, que vai acontecer com certeza, ele já tem um álibi ali de começar a criar essa narrativa, que é o Congresso, não deixa ele trabalhar. A gente sabe que, ainda bem que tem um Congresso que está conseguindo barrar algumas coisas, mas para a narrativa do público dele, quando começarem a cair a ficha, nossa, realmente, o cara não está fazendo nada, o governo está uma porcaria, sei lá, começar a ter inflação. Não, mas vocês estão vendo que o Lula está tristinho, né? Desde o começo ali, ele está tristinho porque ele não está conseguindo fazer as coisas que ele prometeu, o pobre Esse coitado. Congresso malvadão não está deixando ele fazer o melhor para o povo brasileiro. É isso, a construção da narrativa já começa agora. E aí, Vitor, será que hoje nós vamos ter um bate-papo de totais unanimidades, assim? Ou você acha que o Lula tá tristinho mesmo, tá mal acostumado e não tá gostando aí da resistência que tem encontrado em algumas questões? Não, acho que assim, ele deve estar irritado com o fato de que não consegue fazer o que quer, né? Na agenda econômica, né? Na agenda do Congresso. Então, isso certamente o irrita. Ele né, já foi quase um imperador, né, em seus tempos de glória. E aqui, assim, até a gente já discutiu em outros programas, assim, tem coisas que ele quer destruir, porque a agenda dele é uma agenda de destruição, né? Antes de ser uma agenda de construção, ele quer destruir o que foi feito no governo anterior, mas tem coisas que ele vai perder. Assim, ele não vai conseguir restatizar a Eletrobras, ele não vai. Tem coisas que é uma agenda que, fato consumado, muito dificilmente ele vai ter condição de ganhar e pode, né, plantar bananeira e tudo mais, não vai. Então, acho que isso deve irritá-lo. Por outro lado, ele tem os seus motivos de alegria, né? Tem as cortes superiores completamente subservientes aos seus desejos. É um alinhamento inédito. E ele, né, conseguiu caçar um dos inimigos, a mando do PT. Nós vamos falar sobre isso, ó, talvez uma das decisões mais vergonhosas da nossa história recente. Então, nesse aspecto, o aspecto vingança, acho que ele deve estar feliz. Ele está vendo a agenda da vingança dele está prosperando. Então não tá tão tristinho assim. Eu acho que não. Mas concordo também com o Gutermann que essa notícia não foi solta à toa, né? Está preparando um terreno, né? Preparando o RED para, né? Para colocar a culpa em terceiros Ô, para um Vitor, provável fracasso no seu primeiro ano de mas, governo. Vai ser um ô, Vitor, fracasso. mas não tem que torcer pro governo dar certo, Vitor? Eu lembro lá que no nosso grupo lá do Papo de Boteco me cobravam. Pô, tem que torcer para dar certo. Mas eu não tenho mais idade para torcer pro impossível, né? E aí, você não tá Já basta torcendo? torcer para o São Paulo, né? É. Já basta torcer. Vou Aliás, torcer para o governo, né? eu vi uma piadinha, você viu o escândalo, né? Foi comprovado que o Vasco não está envolvido em nenhum esquema desse de apostas, né? Que o time é ruim mesmo, né? É Assim, não... verdade. Eu também, pô, eu vou torcer contra. Eu já tenho muito contra para torcer, porque eu já voltei à minha rotina Você já se de, tor- adequou, né? de torcer contra, É isso aí. né? Tipo, vou torcer contra esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então já tô de volta. Tá bom. Bom, eu particularmente acho que o Lula triste não tá, talvez irritado, porque não consiga nadar de braçada como no passado. De fato, assim, eu não acredito que nada que venha da Mônica Bergamo hoje seja jornalismo. É proselitismo sempre, é propaganda, sob encomenda, não no sentido material, que eu estou dizendo que ela receba por isso, não é isso. Mas é sempre a serviço ali de uma agenda, de uma narrativa, de uma militância disfarçada de jornalismo, essa é a minha opinião, né? Então eu acho que tem muito mais irritação do que tristeza e acho que também concordo que isso é o começo de uma construção de uma narrativa para justificar um insucesso que não se deve a nada, que não a visão equivocada que o PT tem do mundo e não as dificuldades que o mundo impõe, né? Porque a realidade tem dessas coisas, né? 2 mais 2 são 4, não importa se você é São Paulino, se você é corintiano, se você é budista, se você é cristão, né? A realidade tem disso, ela se impõe sem dó.
Bom, O gasto tem que vir de algum lugar, né? Poxa, igual exatamente, o cara né? falou, não pode chamar de gasto, investimento, o que quiser, Assim, ou eles a têm gente que se vir de algum endivida, lugar, não ou o adianta. governo emite, ou a gente se endivida. Não tem como, né, brotar. Daquele debate, sabe o que mais me assusta e segue me assustando, e é essa insistência, e eu acho que é a diferença fundamental, assim, de percepção do mundo, é eles seguirem acreditando no estado indutor do crescimento, né? E não criar um ambiente mais competitivo, de mais liberdade, né? E depositar na iniciativa privada esse papel de gerar o desenvolvimento e o governo muito mais num papel de organização, com uma menor regulação, né? Você quer saber o que mais me irrita no PT, além da roubalheira, essa coisa, né? Mas o que me irrita é que você não vê nos governos do PT nenhuma agenda que fale de melhorar a produtividade. Ah, sim, Você não vê esquece isso. isso. Isso Esquece. não está na agenda. Que é uma coisa absolutamente dispensável para a prosperidade, né? Foi onde os países que eram iguais a nós há 40 Coreia, anos caso, deram um por salto. exemplo, né? Coreia é o caso Aqui clássico, no, né? no PT não se fala produtividade, nem deve existir no dicionário do PT. Então nós estamos condenados ao fracasso. Não importa torcer para cá, né? Quanto eu torço, eu vou torcer para o Juventus da Moca. Não importa. Se não tem essa pauta na agenda e você não vai fazer nada para melhorar isso aí, e obviamente melhorar isso aí envolve N fatores, né? Não é uma coisa só. Isso não passa pela cabeça do petista. O petista é O debate direitos, ontem é muito é gasto, ilustrativo, né? assistência. O debate que a Tati mediou ontem é muito ilustrativo nesse sentido, porque assim um baú de clichês, assim, é um negócio assim, às vezes, eu juro, eu ouvindo o deputado falando, eu ficava pensando, cara, será que esse cara acredita nisso Acredita mesmo? no que ele mesmo está Sabe falando, assim, né? porque é difícil Impressiona. de você acreditar que ele acredita naquelas coisas que ele está falando. Então, sempre é aquela dúvida que nos assombra, né? É só desonestidade intelectual ou é imbecilidade também, né? Mas enfim, vamos avançar. Ô, Xará, a Petrobras voltou a ser do povo brasileiro. Você defende uma tese aí que é o seguinte: se é estatal, não tem que dar lucro. Só que no caso da Petrobras, ali a gente tem uma empresa que tem uma participação do Estado, mas ao mesmo tempo tem capital aberto e Os vai otários, os trouxas, os minoritários, você disse? isso. Eu achei que você tinha falado outra É, coisa aí. sim. E aí, nós vamos voltar. A Petrobras vai voltar a ser do povo brasileiro, vai copiar. A sensação que eu tenho, talvez copiar modelos de mais sucesso, onde a população que é dona do patrimônio público seja mais privilegiada. É o caso da notório lá da Venezuela, onde o povo pode assim usufruir desse recurso que eles têm lá em abundância. É, o mercado, num primeiro momento, aliás, queria até sua opinião, eu fiquei curioso sobre isso. Muita gente apostava que as ações pudessem apresentar uma queda e subiram alto. É porque o mercado já tinha precificado e não foi surpresa nenhuma e exageraram na precificação? Ou porque a coisa talvez não seja tão ruim quanto se imaginava? Qual que é a sua opinião sobre isso? Também queria entender, estou aguardando essa resposta. É, então, você sabe que esses movimentos no dia, a gente, o problema de você tentar explicar coisas com o movimento no dia, você pode ter tanta coisa por trás de um Sim, movimento com num certeza. dia, que é assim, é Por meio exemplo, a ocioso. chapa branca em ação, né? Sei lá, qualquer coisa, é difícil. Você tem que ver os trends de mais médio prazo. Bom, eu acho, bom, para dar Um a explicação palpite. estava no jornal, um palpite, né? Que efetivamente ele é assim, ele não desmontou tudo. É que nem, é meio assim, é que nem o arcabouço fiscal. Tá Tem esperando lá algo uma tão ruim? regra, tem Exatamente. lá uma regra, sabe, tem lá uma regra tal, mas, putz, você vai tentar pegar exatamente o que é a regra, você não sabe direito, é mais ou menos a mesma coisa. No fundo, é o governo do confia em mim. Aquilo que o Lula falava, né, no início, foi assim, eu não preciso ter uma plataforma de governo, confia em mim. O arcabouço é isso, essa nova regra é isso. Puta, confia em mim que vai dar certo, a gente vai fazer a coisa certa. A gente sabe que o próprio presidente, eu tive a oportunidade de escrever sobre isso, o próprio presidente na entrevista, né, o Jean Paul Prats, dizendo que, pô, não dá para fazer que nem a Bolívia, né, que subsidiou, a gente sabe que isso aí não dá certo, né? Enfim, Será que eu acho eles que ele. sabem? Então, mas veja, é assim, você sabe teoricamente. Na hora da necessidade,
né? Você fala assim, não, eu preciso, porque agora a inflação está pegando e eu preciso baixar o preço, Fazer política monetária com a Petrobras, né? eu vou encontrar um modo. Não será a Porque primeira vez sempre, isso porque acontecer, sabe né, o que Xará? acontece? Sempre é provisório, sempre é um negócio temporário. É assim, preciso fazer agora, para apagar um incêndio, e daqui a pouco eu volto. Só que a gente sabe como funcionam essas coisas, né? É, se você está com uma estrutura errada, você não volta, você afunda mais, né? Basta ver a CPMF, né, Então, Xará? Que era provisória, eu- quantos anos ficou, né? então, é assim que funciona. Então, quando acontecer mais para frente, porque agora está ajudando, né? O preço do petróleo está para baixo, eles já poderiam ter cortado, o PPI dava margem para eles cortarem, né? Eles Sim. cortaram anunciando a nova coisa, como se fosse a nova, na verdade é o PPI. E lá na frente, quando o petróleo voltar a subir, aí vai ser a prova do pudim, dessa nova regra, confia em mim. Eu tenho exatamente essa sensação, né? No mercado a gente tem uma máxima que diz sobe na expectativa e cai no fato. A gente poderia inverter os sinais aí e dizer o seguinte, né? Que cai na expectativa e subiu no fato, porque talvez as É. expectativas do mercado sejam tão baixas e tão ruins que quando você tem uma regra que talvez não seja tão catastrófica quanto se imaginava, você tem aquele movimentinho ali de curto prazo, que concordo plenamente com o Marcelo, é sempre muito difícil explicar, né? O mercado ele tende a ser mais fundamentado no médio e longo prazo e no curto prazo caótico, apenas o resultado de fluxos, né? A gente poderia até pensar, né? Talvez hoje nem tanto, mas especialmente no passado isso era muito comum, né? O governo colocava lá que o mercado chamava de chapa branca para trabalhar ali, para É. segurar as cotações, enfim. Vamos ver, mas eu acho que é basicamente isso. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que a expectativa do mercado era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que quando saiu a notícia, bom, já que é assim, que tem uma margem dada o cenário atual, na prática isso, assim, o primeiro impacto não vai ser tão ruim, por isso essa melhora. Mas eu acho que conceitualmente é ruim e na curva do tempo, na hora certa, isso vai se mostrar equivocado. E aí, Tati, você, ainda que a política seja mais a tua praia aí, como viu essa questão da mudança da política de preço da Petrobras? É uma pena, acho que todo mundo concorda aqui. Não vou repetir a análise do Guterman, perfeita, mas só queria trazer uma experiência pessoal. Ontem mesmo, coincidentemente, eu estava com uma moça assim, de origem mais humilde, ela é manicure, e ela veio me contar que ela investe em ações. Ela tem um patrimônio super pequeno, tá? Mas começou a investir em ações, está animada. Poxa, que legal, você tá investindo, bacana. Pelo Nubank, né? Que ela vai lá e compra. E ela falou que estou apostando muito na Petrobras, que ela comprou um monte de ação, né? Perto de ações da Petrobras. Aí eu fiquei meio. Foi antes disso acontecer, talvez anteontem. E eu falei, putz, será que eu falo que é meio cilada, que a gente não sabe o que vai acontecer né, no Petrobras na mão desse governo? Não estava muito afim de entrar no papo político. Bom, eu falei, que legal você né, tá investindo em ações. Mas aí a gente vê que o investidor em ações, né, quem o PT, a Glaze, demoniza, né, o mercado, aquele ser do mal, de charuto gordo, né, da Faria Lima. Quer dizer, eu estou falando de... Não estou relacionando a Faria Lima, mas vocês entenderam Claro. ó, o conceito. E a Mas é parte do muita gordo gente, nem me atinge porque eu sou transmagro, porque você é um então. Eu não transmagro, fumo então por isso que charuto, eu me então. sinto à vontade de falar. Mas bottom line, assim, tem pessoas, o povo, tem muita gente né, que está investindo em ações, e essas A pessoas própria também dívida se dão pública, mal. quanto todo A mundo tem um dívida dinheirinho ali pública, no CDI, né? né, o Brasil todo, e eles demonizando essa coisa de o acionista que recebe dividendo, essa coisa tão demoníaca, né? Que se volta contra o próprio povo que eles dizem defender. Enfim. E aí, Vitor, qual que você acha que são as chances de acordo com a circunstância e a questão inflacionária, a Petrobras novamente, aliás, depois eu vou fazer uma pergunta para o Xará, uma curiosidade que eu tenho, ele como analista aí vai me ajudar. O que é que você acha aí? Nós temos uma chance razoável aí de, assim como aconteceu no governo Dilma, nesse governo a Petrobras ser usada ali como uma forma de tentar segurar a inflação através de uma tarifa ali dos derivados meio artificial, né? Na hora certa, eu acho que eles não, Razoável, não não. Eu acho que, hesitariam, né? Quase uma certeza, né? certeza, não é razoável.
A chance de 95 em 100. Vai acontecer, Ô, Xará, né? deixa eu te falar uma coisa. O Queria uma opinião. resultado da Petrobras vai minguar. Talvez não a curto prazo, porque, como o Xará falou, nós estamos meio que Não a desalinhados curto prazo. para Estou cima, mas pensando a no médio horizonte prazo, da sim. gestão do PT. Ô, Xará, deixa eu te perguntar um negócio. O risco do PT vir a usar a Petrobras como uma política monetária clandestina, você acha que no Copom os caras já estão afastando o pé do que seria talvez o que estivesse mais próximo do freio, ou não é tão sintomático assim? Bom, esse corte específico já estava no radar, né? Apesar de algumas casas terem revisado para baixo a inflação desse ano, mas é que a inflação desse ano já tem influência zero na decisão do Copom, né? Então, meio que Já tanto está faz. contratada, né? Já meio que estava na conta. Mais importante é a meta, enfim, a mudança da meta e a inflação de serviços, né? Então, não vê, assim, para o curto prazo, não vejo. Oi, pai. Mais para frente, aí, né? Aí vai Podemos. estar o Galípolo, com o Galípolo presidente, né? Ele pode usar assim, assim, ó, tá caindo o preço do petróleo, da gasolina, pô, janela de oportunidade, vamos lá. Porque talvez o Roberto Campos não baixasse a taxa. Não por conta disso, né? Não digo, quando eu digo Roberto Campos, essa configuração atual do Isso. colegiado não se sentiria tão confortável em baixar a taxa de juros se percebesse uma redução da inflação de forma artificial por uma interferência na política de preço da companhia. Diferente do que uma gestão à la Galípolo, que usaria isso como uma justificativa, e aí, cá para nós, baixinho aqui, a merda estaria feita, né? Uhum, é Seria isso aí. alguma coisa que a gente já viu lá no passado e que no final terminou lá com uma taxa de juros acima dessa que a gente acha que está alta hoje, né? Bom, Exatamente. bom, assim, deixamos para o final, entre aspas, e com toda a ironia do mundo, o melhor, né? Ontem, numa decisão unânime, né, do TSE, o mandato do Deltan Dallagnol foi cassado porque, na verdade, a inscrição da sua candidatura foi impugnada. Bom, é política, né? Eu vou começar, obviamente, associando ao meu cavalheirismo e ao tema, a passar para Tati. Tati, suas considerações aí sobre a cassação do Deltan Dallagnol. Existe alguma chance de ser revertida no STF, que provavelmente vai ter vão recorrer? E a pergunta é meramente para fazer, é só escada, tá? E se para nisso aí, e se não abrir uma porta do inferno também para a oposição eventualmente usando a mesma régua, talvez ir para cima aí de um monte de gente, porque será que no Congresso a gente tem muito mais candidatos, mais ficha limpa que o Deltan Dallagnol? Sim. Não, é uma decisão absurda, descabida, triste, imoral. Claramente, o PT, é isso que a gente conversou agora há pouco, viram que estão perdendo apoio ali do lado do Congresso, então estão partindo através do Judiciário, com todas as forças que eles têm ali. Tiveram um ganho importante, né? Estou falando do lado do PT, uma perda para o Brasil. E eu acho que talvez eles cruzaram um pouquinho a linha, eles passaram um pouco do limite. E tem um lado de mim que está torcendo muito para isso ter acontecido, mas eu estou vendo Tá talvez vindo pro meu uma. time de quanto pior, melhor, Tati? Não, do lado inverso mesmo, de ter despertado um gigante adormecido, sabe? Essa é a minha esperança. Quanto pior, melhor. De chegar num ponto que eu estou vendo as pessoas agora, e hoje um monte de gente me procurou, e o movimento vem para a rua, Endireita Brasil, mais uns outros, assim, tentando unir, vamos para a rua, pessoal, onde vai ser a manifestação? Chega, basta, cansei, fora PT, justiça, liberdade, sabe assim, juntando toda aquela raiva. Então, talvez o que aconteceu com o Deltan tenha sido um estopim para a volta de um movimento nas ruas mesmo, que é uma coisa que político tem medo, eles não gostam disso. Então, pode ser que eles acabaram despertando esse Leviatã aí. Então, assim, uma pergunta para vocês estariam já num ponto, pessoalmente, quero que vocês respondam sinceramente, Se for dispostos a ir domingo, para eu a tô lá. rua
com bandeira do Brasil Se e for domingo, gritar eu tô de lá. novo, você já Se for marcar estaria para esse lá. domingo, esse domingo eu já estaria lá. Esse domingo. Você tá lá. Esse Não da domingo. próxima semana, esse aqui. Esse domingo. E eu falei pro pessoal que tem que ser agora. Falei, não Sim, vai não marcar pode daqui a deixar um o defunto mês esfriar. para se organizar. Tem que ser no calor da É agora. cagada. É agora. Eu já Vocês estarei. iriam? Não, o Vitor e o Marcelo são mais moderados. Eu que sou Vocês- Então, radical. eu quero colocar um ponto, mas tudo bem, É. segue o jogo. Você vê, você vê mérito Eu aí. iria, mas não Pode ser que adiantaria exista. nada. Você vai Não, entrar não, nisso? De alguma coisa que a SAF não, que você tem. precisa qualificar isso aí, Então vamos essa lá, Xará. manifestação, que é o seguinte. Se for É, basta, chega. não, não, Tô então, revoltado, basta é tô muito bravo, genérico, tô né? puto. então, olha só, o que acontece. Nós estamos num momento diferente de 2015 e 2016. Por quê? Porque na época, manifestações anti-PT, e é disso que se trata, eram manifestações anti-PT. Manifestações Não era anti-PT. só, era anti-STF também, tinha muita. Não, mas as Não era manifestações. Eu anti-STF, tô mano. entendendo Mas o que o Xará era, tá falando. mas Vai, Xará, Tinha um manifestações objetivo. anti-PT hoje são bolsonaristas. já capturei sua mensagem, ó, amado mestre. Então, é assim, você precisa de algum. Não é só o verde e amarelo, quando foi identificado com bolsonarismo, a hora que sair gente de verde e amarelo na rua, olha aí, os bolsonaristas estão na rua de novo. Mas o Bolsonaro tá calado, né? Não, pouco importa. Não importa se Então, ele vai mas- estar lá ou não. O meu ponto é o seguinte, vamos lá, deixa eu colocar da forma como eu estou vendo. No TSE foram 6 votos, 7, né? 7 votos. 7 votos. 3 de magistrados indicados pelo PT, 3 de magistrados indicados pelo Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Por Deus. Isso. É o Deus, né? É. Portanto, essa manifestação, e eu estou disposto a ir, ela não pode ser só anti-PT, ainda que Concordo. eu adoraria que fosse. Ela tem que ser anti-establishment. Concordo E plenamente. vestir isso como anti-establishment é muito difícil. Sim. Porque é É muito abrangente, difícil. né? É uma coisa meio etérea, né? É muito mais fácil você fazer uma manifestação contra a Dilma, contra o PT, isso é facílimo. Tem um objeto, Uma cara, né? Tem uma tem uma persona. cara que você cospe na cara. Tem uma persona. Establishment é um troço, e é contra o establishment. Porque Mas o você não consegue nem Bolsonaro também. pronunciar isso, mano. Então, esse é o ponto. É contra o status quo, o estado das o status coisas, quo. né? O Bolsonaro está doido para tirar o Moro de lá. Também. Então, é tudo um sistema. E protesto contra o sistema é muito difícil. Assim, é etéreo. Não acho que o Bolsonaro seja doido para tirar o muro. Por quê? Não vejo. Ele tem uma Então, arrogância. vamos lá. O Moro até no final, na reta final, apoiou a campanha. Eu acho que só sai Vamos perdendo. lá. O PL, O PL. isso, que é o partido do Bolsonaro. Sim, não mas é do é Bolsonaro, uma mas não fauna. é. Não, Acho enfim. que alguns também. Então A vamos lá. maioria, o Vamos PL tirar. estava lá, do lado Então do tá bom. Dallagnol. Vamos dizer que o Bolsonaro e o Moro se tornaram amiguinhos de novo. Não, mas não nem se tornar amiguinhos. Eu diria que não existe ganho. uma animosidade a esse ponto. Só Não, isso, a esse cada um pro ponto seu não. lado. É óbvio, o Lula tem muito mais animosidade porque ele foi colocado na cadeia pelo Moro, não tem dúvida. Sim. Agora, eu não tenho dúvida também que o Bolsonaro olha para o Moro e fala, seu filho é da puta. Desculpa. Ah, com certeza. Seu- Né? Se você não tá certo? Se você não tivesse me É, abandonado ali naquele momento, eu não teria sido tão Exato, o cara, fragilizado. né? E grande parte dos bolsonaristas raiz olham para o Moro dessa maneira. Concordo plenamente. Né? E esse Então, movimento do Moro ao final, assim, foi meio que um meia-culpa, mas too late, porque já não tinha mais conserto, né? exato, não tem mais conserto, virou inimigo, né? Faz parte do. E o PL, aqui eu não, com certeza, o PL não é o partido. O Bolsonaro não é do PL, o Bolsonaro está no PL, né? O PL é essa maçaroca Essa do geleia geral centrão, aí. né? Essa geleia geral da política brasileira, que é isso, na verdade, é isso que foi atacado pela Lava Jato. Não foi só. O PT, ele
foi, Ele enfim, comandava, liderou né? esse processo, né? Sim, Mas, verdade. assim, tem muita coisa por trás, né? Não foi Costa sozinho, Neto, né? né? É, e Foi o um PSDB, expoente, enfim, né? o que você põe todo Escolhe mundo o aí que no quiser. balaio. Então, é assim, eu entendo, assim, apoio, acho que foi uma puta sacanagem que fizeram com o Dallagnol. Protestar contra isso, eu não sei como. E aí, Vitor, você estaria no domingo? O que que acha dessa cassação? Eu acho que assim, essa coisa meio genérica não estaria, tá? Não, teve uma manifestação agora, dia 8 de janeiro. Foi a última. Então, essa coisa de ir pra rua por qualquer coisa, sem uma Mas pauta era muito pedido de específica. intervenção militar, né? Ah, mas sempre Era de um tem a grupo muito genérica. O ano específico. passado teve várias genéricas, né? Tipo, essas genéricas tá lá para quê? Se fosse ó, Para botar medo, Ah, para intimidar, para os caras mas verem isso que não tem gente na intimida rua, ninguém mais, Eu cara. acho entendeu? que Não a intimida. palavra de ordem não deveria nem ser, assim, seria até mais específico que contra o establishment. Eu acho que o povo deveria se sublevar contra a mais alta corte pelas decisões que ela vem produzindo e Não, aí então, se os seus pegasse satélites. essa decisão específica, Eu acho que é isso. Ó, somos o contra a STF, cassação do deputado. Bom, somos contra a cassação aí do é uma falta deputado e ela bem ilustra objetiva. que o STF hoje não é mais um órgão. O STF, quando eu digo STF, o conjunto dos tribunais superiores, não seriam mais órgãos que se norteiam pela clareza da lei, né? Estão usando a hermenêutica, que é aquele direito de interpretar a lei, da forma mais torta possível. Porque eu fico me perguntando o seguinte: a grosso modo, de forma bem resumida e como leigo, mas hoje à tarde eu conversei com uma grande advogada, né? Eu tô até com a minha conversa aqui com ela, né? E eu perguntava assim, como advogada, qual a sua opinião sobre a cassação do Deltan, né? Ao que ela me respondeu, Marcelo, eu não li os argumentos, mas o fato em si me incomoda, pois claramente é um sinal de que estamos retrocedendo no combate à corrupção, né? E aí vem um bando de e aprovam a PEC de anistia aos partidos. Então, assim, se você, qual é a sensação que eu tenho? Que eles encontraram uma interpretação torta de, não, ele se descompatibilizou com o Ministério Público para evitar uma possível Nossa, condenação, né? E que aí essa se fez valer. Mas espera aí, se o que, né, se assim, se o trânsito em julgado é a conta que está valendo, né? Se essa é uma orientação master assim do direito brasileiro, como é que você caça um cara que sequer, mesmo que na esfera ali do Ministério Público administrativamente foi condenado, né? É um negócio surreal. E aí eu não, passo. e tivemos precedentes no Congresso de Antônio Carlos Magalhães, renunciaram antes do processo para poder concorrer. Não, e aí eu Ninguém diria o falou nada. São seguinte, vários Renan, casos, teve caso. Renan, Renan. não, É mas tipo, porra. eu diria o seguinte, e eu iria além. Então vamos fazer o seguinte: todos os partidos contra todos os partidos. Todos os partidos entram contra todos os deputados dos outros Vai sobrar partidos. ninguém lá. Qual é o deputado que, tendo, sei lá, 1, 2, 3 mandatos, tenha uma situação legal, geral, melhor do que a do Deltan Dallagnol? Então, é uma decisão, assim, a votação já foi ridícula, né? 1 minuto e 6 segundos, ninguém defendeu o voto. O voto do relator é o voto do missão dada, missão cumprida, né? O ministro que o Lula cumprimentou com um tapinha no rosto, né? Sim, nossa, coisa nossa, assim, assustadora. Até aquela imagem, assim, institucionalmente falando, é um negócio Dá nojo, assustador, né? né? Nossa senhora, pelo amor de Deus, né? Candidato a ministro do Supremo. Sim, né? Então, assim, Né? eu acho que essa cassação do Deltan Dallagnol, ela é triste por si só, pelo que ela representa, mas talvez tenham passado do limite, não só no sentido de despertar uma reação popular, que talvez não dê em nada, vai saber. Mas, como agora, tem uma coisa que eu acho que a gente tem de nova nessa legislatura, talvez seja um pouquinho daquela minha esperança que insiste em bater no meu peito, que é o seguinte: no Brasil, a gente nunca teve oposição, desde a redemocratização do país, só quando o PT não estava no governo. Aí você tinha oposição. Coisa que o PT sabia fazer bem é oposição. A dicotomia entre PSDB e PT, na verdade, era uma briga de primos, né? Basta ver quem é o vice-presidente da República. Nessa legislatura,
E eu acho que tem um cara que tem assim, não estou julgando aqui não estou dando nenhum benefício não, tá? Porque não é um santinho, muito pelo contrário. Mas o Ciro Nogueira hoje é uma pedra no sapato do PT. Hoje existe uma oposição. Então vai ser muito difícil em situações que talvez fique mais claro os argumentos que sustentaram a cassação do mandato do Dallagnol, não aplicar a mesma regra para outros deputados, que talvez nem sejam tão expoentes, mercadologicamente falando, como ele, mas que na mesma régua talvez também não pudessem ter suas mas não vai candidaturas rolar, mantidas. porque quem avalia não é o Congresso, quem avalia é o Mas Supremo. você coloca o TSE numa posição Eles não têm constrangedora. vergonha nenhuma, mas Eu não tem também nenhuma acho, vergonha na Mas aí eu cara. volto ao mas aí ponto. eu acho A que vem a única questão da coisa. pressão, né? Você- A única coisa que eu acho que pode colocar um freio é uma pressão popular, porque Concordo. eles não gostam disso, assim, e eles devem estar já fazendo uma lista dos próximos. Isso não vai parar, não é que foi o Dallagnol, e aí todo mundo ficou tristinho, no dia seguinte foi trabalhar, e foi passear no shopping, ficou tudo bem. Aí depois vai ser o Moro, e aí depois vão ter uma lista de deputados de oposição hoje que eles estão doidos para caçar, e vão achar motivo, vocês sabem que eles E conseguem achar. aí a gente retoma aquele papo que a gente estava falando na semana passada, que nós chegamos à conclusão de que nós não estamos numa ditadura, mas também já não estamos numa democracia. Porque olha só, veja se isso é coincidência. O Deltan Dallagnol, proporcionalmente, é o deputado mais votado do país, considerado ali o tamanho do eleitorado. Sim. Anterior a ele, os deputados nominalmente mais votados, em termos absolutos, foram Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli, ambos que tiveram as suas redes sociais censuradas. Então, assim, os três mais significativos representantes da vontade popular como deputados, de alguma maneira, foram atacados. Então, isso é muito sistemático. Então, eu acho que, assim, se a gente fizesse uma régua em que um extremo é a democracia e no outro extremo é a ditadura, a gente está cada vez caminhando numa direção e se afastando da outra. E essa decisão, para mim, ela é emblemática. A forma como ela foi tomada, o embasamento dela, o que ela simbolicamente Essa decisão representa. à la Venezuela, né? Totalmente. O caminho que Essa a é uma Venezuela decisão à la encontrou, Venezuela. o caminho que a Venezuela encontrou para lidar com uma oposição crescente foi um aparelhamento total do judiciário. E o que a gente já sentia desde o processo de revalidação do Lula como um potencial candidato, era esse conluio que cada vez se cristaliza e se consolida e fica mais claro entre os poderes que deveriam ser independentes e vigilantes entre si. Você hoje tem ali quase que você tem um Congresso porque individualmente se torna refém ali pelas fragilidades dos seus representantes, e o governo agindo ali quase que num mano a mano ali, num 1-2 ali, num vá que me voe, né, numa tabelinha com o poder judiciário. Eu acho preocupante, mas é aquela tese, né? Quanto pior e quanto mais rápido, talvez isso encurte o caminho para um turning point, para uma virada, para uma tendência ao equilíbrio, né? A gente sai do PT e vai para um extremo que é o Bolsonaro, e depois desse extremo do Bolsonaro a gente volta Chega de para outro extremo, Bolsonaro, né? pelo amor Quem de sabe o Deus. próximo, porque assim, nós já estamos vendo na vizinhança aí que o vento está mudando, né? Lá no Chile o vento está mudando, na Argentina o vento está mudando, lá é Milei, se eu não me engano, lá o malucão cabeludo, né? Tá liderando as primeiras Javier pesquisas, Milei. né? Não é isso? O malucão lá cabeludo, Então, né? mas na Argentina foram 8 anos, né? Você tem outros exemplos que não são muito promissores também, né? Então, eu Como não assim sei. são 8 anos? Você está muito Foram, cabisbaixo, foram dois Victor. mandatos, dois mandatos Desanimado. Não, porque do. teve o Macri antes, veio o Fernandes Não, agora. Macri, Fernando. Ah, são 6 anos, só é verdade. Então acho que 4 agora anos, né? eu acho Uns 5 anos, né? difícil. Eu acho que lá 5 na anos, 6. Argentina a coisa vai mudar, né, pela gravidade da situação. é, o próprio Mas a Fernandes já dizendo Argentina que é não vai sempre concorrer. pendular, né? Ali eles mudam, desmudam, eles ficam nessa Não aí, sei. ficam assim. Mas eu acho que quando eu falo quanto pior, melhor, e aí eu sou cobrado, você tem que torcer. Eu não posso comemorar essas coisas, porque realmente existem pessoas que são moralmente Não, não, superiores a mim, que sou um que ogro, tem, né? Mas eu acho que quanto pior, melhor mesmo. E quanto mas tem pior o ferrar, mais risco, rápido. tem um risco Turquia aí, o cara tá lá há 500 anos, o Erdogan. Mas se Eu fica. ia citar. Mas, Então mas tá a lá, minha. e vai Tudo ficar mais bem. tempo.
né? Pode ser. Mas a minha sensação é o seguinte: se for devagarzinho, vai demorar mais. Se tem uma chance de abreviar essa tortura, é as coisas piorarem muito ao ponto de, em algum momento, gerar uma reação. Porque senão é aquela história do sapo lá que vai sendo cozido devagarzinho, né? Bom, Mas isso que aconteceu, acho que pode provocar uma precipitar reação, alguma coisa. Bom, nós estamos precipitar uma aqui reação. completando 1 hora de bate-papo, então vamos para as nossas Deixa eu só falar considerações. uma coisa pro Claro, pode. Guterman, rapidinho. A gente já encerra. Assim, em relação a protestar, acho que a gente vai ter que perder um pouco o nojinho e o negocinho do o bolsonarista que está aqui do lado, com a bandeira dele, com o bonezinho do Os, no- Bolsonaro. os isentões e nojentinhos ainda não se arrependeram. Estão na muda, mas ainda não se Assim, é o que eu tenho que arrependeram. falar, Estão pessoal, assim, caladinhos, tristinhos. vai ter lavajatista, vai ter a galera liberal, vai ter os bolsonaristas no meio. Se a Carla Zambelli Não, convocar, eu não tenho problema nenhum. ótimo. Quando E todo foi mundo em é 2015, volume. 2016, em 2015, 2016, tinha carro de som do pessoal que exigia a intervenção Nas militar. ruas, tinha Já Mas não era tinha esses relevante. caras, e não era exato, não era relevante, não era um núcleo, né? Né? Não Mas dá para você veja, criar uma massa Depois, homogênea, né? há uma dificuldade em você criar uma coisa com pautas genéricas. Então, 2005, 2016 era Eu concordo, impeachment tem que da ter uma, Dilma. uma Tá, mas ordem. no exato. começo não Impeachment. era. Impeachment da Dilma foi depois de mais ou menos 1 ano e meio de manifestações, de descontentamento. Era um pessoal que Não, aí você está falavam falando de fora PT. 2013, né? Você Não, está falando de 14, 2013. 15, Aquela Não, foi no começo. gigantesca foi em A não, março, gigantesca, aí foi o foi Fora março de Dilma, foi em 2015 foi mas as impeachment. março de 2015. mobilizações começaram bem antes, tiveram várias passeatas assim, grandes, Nas não é que eleições surgiu mesmo. do nada. Eu lembro que teve uma manifestação ali que saiu do Largo do Batata e foi andando e foi ganhando corpo. Obviamente que o estopim maior foi lá ali em 2013, que era um Sim. negócio meio maluco, orgânico, as pessoas iam descendo do prédio, saindo pela rua. Eu não sei, eu acho que talvez uma palavra de Não, ordem mas agora é assim, assim, pela volta da justiça no Brasil. O Fora Dilma era o mantra Sim. das Passou a ser, manifestações de passou 2015. a ser Eu um acho que mantra. eu Pode acho ser que que Depois o seja um impeachment. mantra de novo, fora eu acho que Lula. pela Uma hora vai fora virar Lula eu isso. acho que ainda não, mas eu É acho que cedo, mas assim, não começou pela com fora volta da Dilma. pela volta da justiça no Brasil, eu acho que seria uma boa palavra de ordem, né? Porque Sim. é a sensação que a gente tem hoje que as decisões são cada vez mais políticas, menos justas, né? O nome tudo bem que existe um conjunto sistemático de ordem ali, são as leis e tal, mas em essência a justiça tem que ser justa. E o que a gente vê é uma profusão de decisões que elas podem até terem revestidas de uma legalidade, porque a interpretação da lei cada um faz a sua, né, a tal da hermenêutica, mas que ao final produzem decisões que criam uma sensação genérica, geral, de que não são justas. Então, assim, acho que uma boa palavra de ordem seria pela volta da justiça, porque a sensação que se tem é que cada vez mais a gente está assistindo. E, na verdade, sem querer minimizar, a decisão pela cassação do Dallagnol é uma pedrinha no mosaico, maluco de uma tragédia muito maior. A gente foi chamado de papagaio e mentiroso pelas maiores democracias do mundo. Nós temos uma família real ávida por uma vida luxuosa que bate na cara da população em geral. Nós temos a polícia devolvendo o traficante para o helicóptero. Então, assim, é um caos. Mas A é gente grave, muito grave. É o Aí você deputado tem mais a votado questão do da Paraná. empresa Muita questão aí. concessionária, que mais da metade do que ela produz é furtado, né? E a empresa não tem como recorrer à justiça, porque a vontade, eu penso assim, né? Desliga a chave geral dessa merda aqui e, meu, põe pra ferrar. Então, assim, é um caos que vai se avolumando, é um caldo, assim, maluco, cara. E aí você vê um cara, aí você vê que você tem na presidência da República um cara que foi preso, que o mérito veja só, o Lula não foi inocentado, né? O processo foi invalidado por uma filigrana, mas assim, o mérito não foi inocente, Lula não foi inocentado. Então nós temos na presidente da República um cara que comprou voto de deputado, que vendeu medida provisória, que teve o Duda Mendonça e o João Santana, tá no YouTube, depoimentos públicos legais, dizendo que tiveram os seus trabalhos pagos por conta offshores, operado lá pelo Marcos Valério, que nada mais era que dinheiro público desviado. Então você tem esse cara presidindo o país,
E do outro lado, o deputado que combateu tudo isso e que tem como crime processos lá que inventaram contra ele, muito provavelmente até prevendo isso, sendo caçado. Quer dizer, não dá mais para inverter mais os valores do que o que a gente está vendo. Devolve o helicóptero para o traficante, o presidiário presidindo, o procurador sendo caçado. É uma inversão absurda, cara. É uma inversão absurda. A empresa quebrando porque fazem gato e não pode fazer nada. Não tem um judiciário que fala assim: ó, mete a tesoura nisso tudo aí, vamos começar de novo, rastela tudo isso aí. Então, assim, é essa a sensação que eu tenho. Então, a questão do Deltan Dallagnol é muito simbólica, relevante, mas ela é uma peça de um mosaico, né? Você tem uma primeira-dama que queria comprar uma mesa de 200 mil, cara. Alguém teve que falar pra mulher, pô, acho que não vai pegar bem, cara. Então, é uma família real que a gente tem aí. Mas, enfim, é o que temos pra hoje. Bom, vamos aliviar um pouquinho, que o papo tá pesado, né? É, eu não sei se eu faço essa sacanagem com o Xará, porque eu desconfio qual é a dica dele. Eu não sei se eu não posso fazer isso, cara. Eu vou passar pra ele, Eu eu não acho que tenho ele... dica nenhuma. Não? Putz, então Não. beleza. Então eu tenho uma dica. Bom, então começa com você. Se você não tem dica, falei uma bola dentro, bola fora, bola super fora. Cara, já que a gente está tão para baixo, eu vou dar uma dica, vou dar uma bola fora que vai deixar a gente ainda mais para baixo. Ai, que beleza. Que Afunda. eu não tive tempo de escrever, quem sabe amanhã, sobre o resultado do Pearce, que é o teste de Ah, eu leitura, vi. que deixou a gente, não é nenhuma novidade, o PISA já mostra isso, né? Foi só mais uma confirmação da rabeira que a gente está no. Como é que por isso eu ia tentar elaborar um post que relacionasse isso com a cassação do Dallagnol e não tive tempo. Porque, na verdade, é tudo uma coisa só, é uma forma do país se colocar, né? As elites se colocarem, enfim. E aqui elites é tudo, né? É econômica, são sindicatos, enfim, todo mundo que se preocupa mais, que tem, né, uma forma de se defender e de arrancar nacos do pedaço do Estado, né? E no final, o pessoal não sabe ler. É isso aí. Então, bom, não temos bola dentro, não temos dica, mas temos essa super bola fora, muito bem pontuada. E você, Tati, tem dica, tem bola dentro, bola fora? Eu tenho duas dicas boas. O meu bola fora é. Vamos aumentar o nível de depressão aqui no grupo, porque Isso já que aí. já tá Nessas horas eu pesado, sinto uma gente. falta do Cleveland. O Cleveland, num dia como hoje, seria maravilhoso. Ah, não tem dúvida, O Ó, a pessoal que depois já positividade saudade. sai, já dele toma faz um falta. Que Rivotril. saudade. Que saudade. Cara, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprovou meio que uma anistia dos partidos políticos, deles poderem usar o fundo partidário, que teoricamente é um fundo para conseguir campanhas de candidatos que não tenham como bancar suas campanhas, enfim, democratizar aí a política, mas acaba sendo usado para outros fins e agora eles podem usar para que eles bem entenderem, inclusive fazer piscina na casa deles, helicóptero, A minha carro, amiga comentou sobre exatamente gado, isso. e eles são perdoados, porque isso é ilegal, né? Não pode, a verba de fundo partidário tem que ter fins para campanhas políticas, mas agora eles podem usar porque eles bem entenderem, e a Constituição e Justiça aprovou, e agora vai para o plenário e deve passar também, porque é do interesse dos urubus ali. E tem alguma bola dentro? Ai, queria ter, mas aguardo ansiosamente a de vocês para dar uma animada. E aí, Vitor, alguma bola dentro, bola fora, alguma Não. dica? Talvez seja a semana mais depressiva do ano em termos de bolas fora, né? Tem uma lista aí. Não vou nem comentar a decisão. Essa decisão foi, putz, uma decisão vergonhosa, eu diria, né? Tipo, concorre para ser a decisão mais vergonhosa do ano ou dos últimos 3 anos. Mas a bola fora para The Shit of the permissividade Year, né? a complacência da imprensa em geral, né? Porque você vê casos. Você viu, cara, Antônio Carlos Magalhães, Renan Calheiros, todos fizeram o que supostamente o Deltan tinha feito como promotor, né? Então, vamos dizer que estejam certos. Eles renunciaram antes
Eles concorreram. Não é a mesma coisa? Sim, onde que tá o Assim, trânsito em julgado, né? né? E aí? Ninguém, né? Não foram considerados inelegíveis e tal. Então, assim, ninguém levanta essa bola, né? É uma coisa meio. Parece que tá todo mundo meio anestesiado, meio, né? Torcendo assim, Tem um não. jornalista lá da Folha que eu já disse, eu temo pela vida dele, porque qualquer dia desse ele vai morrer engasgado, que ele não cospe, né? Oh, Então, qualquer dia desse ele, qualquer dia desse ele morre engasgado, porque as entrevistas que ele tem feito, assim, algumas eu consigo ver uns 3, 4 minutos só para ver, porque assim, a mudança de posicionamento é um negócio impressionante e assustador, assim, ele tava junto com outro maluco lá, né, que chamou o Bolsonaro de nazista, né, mostrando ele que se apresenta como professor de história, parece que entendeu pouco o que era o nazismo, né? Assim, eles efusivamente comemorando a cassação do Deltan Dallagnol, eu falei, meu Deus do céu, né, cara? O que justifica tamanha mudança? A gente desconfia, mas enfim. E só por curiosidade, bom, a Não, semana mais depressiva, alguma dica, Vitor? não, tô sem dica. Nossa, a gente está terminando aqui num astral. Bom, vamos lá. Eu vou fazer Dá o uma animada aí, Eu por vou fazer o favor. contrário, eu vou dar como bola dentro essa decisão, porque eu acho que talvez ela se some a uma quantidade de coisas que ela, quem sabe, possa funcionar como um estopim para um começo de uma reação popular, alguma coisa. Então, eu vou gastar toda a minha esperança e ressignificar isso, que em essência é ruim, que se virar um estupim, pode ser uma coisa boa, né? A minha bola fora vai para o silêncio do Gilmar Mendes, pelo menos por enquanto, em relação ao Lewandowski, né, ter se juntado à defesa dos irmãos Batista, porque uma semana atrás ele criticava o Moro, dizendo que o Moro gostava muito de dinheiro, que ele foi lá para aquele escritório de advocacia pela mesma régua. Vamos ver aí o que ele fala em relação ao Lewandowski. Aí eu vou dar minhas duas dicas. A primeira, eu já tinha adiantado aqui, e como ela disse que haverá novos debates, eu reforço. O debate que a Tati mediou no ranking dos políticos é bem legal, bastante ilustrativo. Se fizer disso uma rotina, eu acho que com certeza vão ser gerados excelentes conteúdos. Dica de filme que eu achei que o Xará ia dar, não deu, então quem vai dar sou eu. E ele já sabe até qual é, que é o filme Air, tá na plataforma da Amazon Prime, que verdade. conta a história do contrato que mudou a história da Nike com o Michael Jordan. Então, é até engraçado que o Michael Jordan mesmo, o personagem, ele aparece quase como um fantasma, não aparece nem o rosto, é uma pessoa que mostra todo o arranjo que foi feito, né? Quanto o cara ali que foi responsável por fazer esse acordo, né? O quanto que ele foi disruptivo, né? A Nike, vou dar uns pequenos spoilers, a Nike tinha ali um orçamento que ela queria gastar ali com 3, 4 atletas, e ele fala, não, vamos gastar só com esse cara. E tem um momento no filme que é muito legal, que ele assiste um lance e aquele lance desperta nele uma leitura Meu que Deus. faz com que ele mergulhe e aposte a vida dele. Ali é muito legal. Então, assim, uma super dica. Acabem de assistir isso aqui e não importa o horário que vocês assistirem, vão assistir esse filme que é muito, muito, muito legal. Eu vi E, também, muito bom, gostei. e eu quero encerrar aqui prestando uma homenagem ao nosso bate-papo. Nós não temos audiência, isso aqui é só uma conversa de amigos, mas eu quero prestar uma homenagem. Normalmente as pessoas vão às redes sociais, né, para os mais diversos fins. E é muito raro alguém abrir o seu coração e fazer um depoimento tão verdadeiro, se expor tanto. E eu acho que isso demonstra o seu valor humano. Então, ontem, a Tati emocionou todos que tiveram ali no seu mural, prestando uma homenagem por ocasião do passamento do seu pai. Então, eu quero tomar licença dela aqui para dedicar esse nosso bate-papo à memória do seu Israel Ostrowick. É essa a pronúncia? Dedicar, dedicar a memória dele, que provavelmente está num daqueles cenários paradisíacos que você imaginava que ele estivesse. Certamente ele está lá. Obrigada, Sinta-se abraçada por nós. Fica com Deus, tá? obrigada, Um beijo aí obrigada, pra gente. vocês e até semana que vem. Eu sou um velho babão, mas neste ogro bate um coração. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu. Obrigada pelo Tchau, carinho. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.